gerenciar processos numa software house? Esse é um dos pontos que traz mais dúvidas, né? Será que é necessário? Não burocratiza? A partir de que tamanho que é necessário que a gente faça esse gerenciamento de processos? O termo de gerenciamento de processos, ele surgiu ali por volta de 2001, quando nós falamos sobre BPM, né? Business Process Management. O que é isso? Esse conceito do BPM, ele surgiu para que as empresas conhecessem os processos que elas executam a fim de tomada de decisão mais rápido, né? A gente volta a falar de tomada de decisão, do auxílio à tomada de decisão, e para que ela também melhorasse a sua eficiência, né? A gente sabe que sem conhecer, a gente não sabe se aquilo tá bom, se tá ruim, enfim. Então ela traz aí essas informações pra gente do que é executado na organização, para que a gente tenha a possibilidade, então, de fazer melhorias. Na TecnoSpeed, nós tivemos realmente necessidade de ter uma equipe, né, focada em processos depois que nós fizemos a certificação em 2012. Nós fizemos, então, uma certificação CMMI, né, voltada para toda a parte de desenvolvimento de software. Nós decidimos fazer essa certificação por uma série de questões que eu vou abordar depois ali no módulo específico de certificações, mas foi depois dessa certificação que a gente entendeu que realmente precisava de uma equipe, que tinha sido benéfico, né, organizar aí os processos da TecnoSpeed em termos de desenvolvimento, e aí a gente expandiu essa questão da organização de processos para o restante. Mas tem um ponto mais específico que eu acho que é talvez o mais relevante, né, para definir essa questão da necessidade da equipe, que é a definição do impacto, do potencial impacto negativo que a empresa pode causar. Vamos comigo aqui, né, num exemplo. Quando a gente tem por exemplo, uma empresa inicial, ela tem ali 2, 5 clientes. Quando ocorre um erro de software, quando ocorre qualquer tipo de problema e eu preciso corrigir pontualmente em cada um dos clientes, eu tenho um tipo de impacto, né? Então eu tenho ali que falar com esses clientes, eu vou conseguir muitas vezes um contato direto, eu vou poder me desculpar, enfim, eu consigo corrigir de forma mais fácil. Agora, imagine esse mesmo cenário em que aconteceu de passar, por exemplo, uma falha, né? Aconteceu de passar um bug aí no nosso produto, ou a gente teve um outro tipo de problema, mas ao invés de 2 e 5 clientes, a gente tem cerca de 100 clientes. O impacto já fica muito maior, né? Então, quando a gente pensa sobre essa questão de a possibilidade do impacto negativo, ela também pode ser um indicativo extremamente importante se está na hora da gente voltar, né? Olhar um pouquinho para o gerenciamento de processos, para a gente dedicar tempo, para a gente dedicar esforço, para organizar, para garantir um mínimo, né, de qualidade aí dos nossos produtos, dos nossos serviços ou não. Eu sou muito prática, né, nesse ponto aí, em relação a ter equipe, em relação a se preocupar com a questão dos processos. Eu acredito que eles precisam ser úteis, né, e aí a gente precisa entender qual é a necessidade daquele momento. Existem algumas empresas, por exemplo, que têm a necessidade naquele momento de organizar só o desenvolvimento de software. Então ela não vai ter fazer uma força-tarefa para organizar todos os processos da empresa se esses outros processos não estão impactando o cliente, né? Eu sempre foco na dor do meu cliente. E a gente fala de BPM, e aí você já imagina, né, aquele monte de conotação, de notação que precisa ser escrita, de passos que precisam ser escritos. Eu acho que é importante que a gente conheça todos esses passos, que a gente conheça todas as possibilidades, as ferramentas, as notações que já são conhecidas, e elas são conhecidas por algum motivo, não é mesmo? Mas que a gente sempre entenda o que a empresa precisa naquele momento. Com foco sempre no cliente, aqui dentro da TecnoSpeed nós temos 2 motivos extremamente claros pelos quais nós fazemos o gerenciamento de processos. Tá? O primeiro motivo, ele tem o foco em treinar os nossos colaboradores. Os nossos processos, eles não servem para serem simplesmente executados, e sim como base de treinamento para os novos colaboradores, para as integrações. Eles servem para capacitar as pessoas, para que elas entendam muito mais do porquê nós executamos aquele processo, por que aquele processo é importante e o impacto que aquele processo causa diretamente no nosso cliente.
seja um cliente interno, seja um cliente externo. Mas o nosso objetivo não é fazer com que as pessoas sigam exatamente aquele passo a passo, que elas sejam engessadas naquele modelo, mas que entendendo exatamente o objetivo, que entendendo exatamente o porquê que aquilo é importante e como que o cliente sente, né, o final desse processo, como que ele sente a entrega desse processo, nós garantimos que as melhorias elas sejam sugeridas pelos próprios colaboradores. Então esse é o primeiro foco central, né? A gente tem em mente o cliente, a gente garante que os nossos colaboradores, eles entendem aquilo que é mais importante para o cliente, eles entendem aquilo que vai causar, né? Qual é o impacto que aquele processo pode causar, e aí de acordo com isso, e não simplesmente com as caixinhas ali de processos, eles sabem como agir, né? E o segundo ponto, também relativo ao cliente, é para garantir que a experiência do cliente ela seja sempre a melhor possível. O que significa isso? Apesar de dar autonomia para os colaboradores, eu preciso garantir alguns requisitos mínimos, né? Então, eu preciso garantir que os resultados desses processos, que o impacto da implementação desses processos, eles sejam controlados do lado do cliente, tá? Vou falar um pouquinho para vocês mais sobre isso na parte de métricas, né? Até mesmo da construção do processo. Mas o processo em si, ele pode ser ridiculamente bem executado, ele pode ser muito bem feitinho, a pessoa pode seguir o passo a passo e no final das contas o cliente não ficar satisfeito ou nós não estarmos cumprindo o propósito pelo qual ele foi feito. Então a gente não entende que cumprir o processo ou não seja o indicador de sucesso daquele processo, né? E sim para que ele foi construído. Eu tenho um exemplo de atendimento ao cliente. Para que aquele processo foi construído? Para garantir o nível X de satisfação dos clientes. Ok. Então, à medida que eu vou executando esse processo, ele pode estar perfeito, todos os colaboradores terem entendido, estarem executando perfeitamente e a satisfação dos meus clientes não estar boa, porque o processo demora muito, porque, enfim, tem uma série de coisas que eu consigo observar, né, depois em auditorias, no próprio feedback dos colaboradores, mas que o processo não está adequado para o fim que ele foi construído. E é isso que é mais importante, é o entender se esse processo está de acordo ou não. Então, o primeiro ponto é para treinamento e o segundo ponto é para garantir sempre a melhor experiência do cliente. Lembrando que essa é uma abordagem da TecnoSpeed, né, em relação aos processos. E é importante citar que a abordagem que a empresa ela adota, né, em relação ao gerenciamento de processos, ela precisa estar alinhada, inclusive, com a cultura da empresa. A gente falou um pouquinho no módulo de gestão de pessoas sobre cultura hard, sobre cultura soft, e elas ditam, né, o quão talvez inflexível ou flexível essa organização vai ser, o quanto de autonomia, o quanto de colaboração que ela pede dos seus funcionários, o quanto de inovação essa empresa está disposta, né, a fazer, o quanto ela está disposta a arriscar, na verdade, né, para ter essa cultura inovadora. Então, eu tenho, por exemplo, uma empresa que tem uma cultura mais hard, que ela precisa ali, garantir padrões de qualidade. Eu tenho, como exemplo, um laboratório. Eu não tenho como ter processos que sejam abertos, né, e que garantam só o resultado. Eu preciso ter procedimentos, né, o que a gente até chama de POP, procedimentos operacionais padrões. Então, eu preciso garantir ali uma execução passo a passo e cada etapa ela é extremamente importante e não interessa só o resultado e sim da forma como é construído. Ao passo que em outras empresas que têm uma cultura mais aberta, que realmente tem esse foco mais ligado ao cliente, que se preocupa mais, né, com o resultado e não necessariamente só com o procedimento, aí sim eu consigo dar mais autonomia, eu consigo ter esse equilíbrio entre dar autonomia aos meus colaboradores para que eles sugiram, para que eles façam a melhoria contínua dos seus processos, ao mesmo tempo que eu consigo garantir o resultado esperado mínimo, né? Então, é importante que essa abordagem ela esteja condizente. E aí surgem esses termos de escritório de processos e projetos. Existem algumas empresas em que a área de processos está ligada, né, à área de projetos,
Justamente porque tem projetos fechados de melhoria de processos, então eu tenho uma equipe especializada que vai lá dentro da área, vai entender e vai mapear todos os processos daquela área, e aí ela vai entender como que pode ser melhorado, vai fazer as medições de como era antes, de como ficou depois, e terminou o projeto, entregou o processo, enfim, né? Eu tenho ali um projeto de implementação de um processo, eu tenho um projeto de melhoria de um processo, eu tenho um projeto de análise de um processo, né, para identificar o que está acontecendo, para desenhar, enfim, para uma série de coisas. E existem outras abordagens que são mais flexíveis, em que as próprias pessoas das áreas, elas têm a capacidade de desenhar os processos, de implementar os processos, desde que elas sigam um padrão mínimo, desde que talvez elas sejam orientadas. Essa segunda abordagem ela é mais próxima com o que a gente faz aqui dentro da TecnoSpeed. Nós temos uma equipe especializada, né, na área de processos, então ela conhece principalmente as ferramentas de qualidade, ela conhece os padrões e ela, além disso, ela publica e orienta como que as pessoas das áreas podem estabelecer os seus processos, quais os níveis mínimos de informação que elas precisam conhecer, quais as etapas que elas precisam seguir. Então, essa equipe ela é muito mais focada em treinamentos, em orientação, do que necessariamente em ficar criando projetos, né, ou ela mesma sugerir melhorias nos processos atuais das áreas, ok? Isso é importante por quê? Porque eu descentralizo o conhecimento, né? Eu tenho aqui dentro da TecnoSpeed uma série de áreas. Se eu exijo que uma equipe única tenha conhecimento sobre todas essas áreas, para que elas entendam os processos dessas áreas, para que essa equipe seja unicamente sugira, né, melhorias, eu acabo concentrando muito e eu exijo muito dessa equipe também, né? Eu exijo que eles conheçam o negócio como um todo. A gente sabe que não é a realidade, né, da maioria das empresas, principalmente falando de micro e pequenas empresas. É muito difícil você ter uma equipe ou você, em geral, no máximo, né, tem ali uma pessoa que acaba entendendo um pouquinho mais dos processos das áreas e que pode ajudar a levantar algumas informações e a fazer alguma espécie de melhoria, né? Às vezes é uma melhoria pequenininha, um tempo de fila que mexe, um prazo, né, que a gente estabelece junto com o cliente para entrega do software que muda, que já faz com que nós tenhamos diferença no impacto, seja na satisfação do cliente, seja na qualidade do produto, seja, enfim, né, nesses todos os indicadores aí possíveis. Mas é importante que, então, essa abordagem dessa equipe, a abordagem do gerenciamento de processos como um todo, ela esteja alinhada com a cultura da organização. Mas ainda que sejam descentralizadas, é importante que a gente mapeie o que a gente chama de processos críticos, né? Comentei com vocês que aqui na TecnoSpeed a gente tem uma equipe de processos e que ela dá apoio, né, para as outras áreas. Não é a única equipe quem desenha processos, quem faz auditorias, mas existem alguns processos críticos na organização que essa equipe toma conta. Então aí, sim, ela tem a responsabilidade de atualizar esses processos, de acompanhar esses processos, de fazer auditoria, né, de estar sempre ali ligado como que pode ser melhorado. O que são esses processos críticos? Normalmente é o que garante o nível mínimo de experiência para o cliente, seja interno, seja externo. Dentro da organização, são processos, por exemplo, que não podem falhar, são processos talvez de feedback, são processos de integração, são alguns processos que é importante que sejam executados para que a gente não espere o impacto negativo, né, acontecer para a gente perceber que falhou alguma coisa. E do lado do cliente, são processos de atendimento, processos, por exemplo, de prazo com o cliente, se esses prazos estão sendo cumpridos. Então, existem algumas verificações que a equipe faz, sim, mas que não necessariamente são auditorias sobre o processo realizado, e sim sobre o resultado gerado, para que a gente possa, então, auxiliá-los a entender se aquele processo que está sendo executado está, de fato, gerando o resultado que nós gostaríamos que gerasse.